Olá, quero refletir com vocês hoje sobre o tema empoderamento gospel. Isso mesmo, empoderamento gospel. O que significa dentro do contexto nosso, social aqui no Brasil, da democracia, onde cada um de nós como cidadão tem os seus direitos preservados, por exemplo, o direito privado da propriedade, da sua casa, dentro daquela ideia que nós estudamos sobre o iluminismo, que eles tinham lá aquelas 3 declarações: liberdade, igualdade e fraternidade. E nós herdamos dentro da democracia nossa aqui, nosso Brasil, a liberdade de vir, a liberdade de expressão, os direitos que nós conquistamos aqui com a nossa Constituição, onde vivemos num país democrático. Esta palavra empoderamento, então, significa que cada um de nós, como cidadão brasileiro, tem o direito de reivindicar os seus direitos, e o empoderamento é esta busca coletiva de mulheres ou de homens ou de classes que são minorias a buscarem o direito comum, o direito que eu acabei de lhes dizer. Todos nós somos iguais perante a lei. Por isso que há aí o movimento feminista, os movimentos também até religiosos, movimentos que pleiteiam este empoderamento, que é buscar o direito para não serem manipulados, dominados por um grupo só, seja político, seja religioso, seja qualquer outro. Esta é a ideia de empoderamento, que é a ideia da busca coletiva para se debater sobre assuntos e que não podemos perder dentro da realidade nossa, que cada um de nós, todos nós somos iguais perante a lei. Expliquei empoderamento, mas eu quero pegar esta palavra empoderamento e dizer que evangélicos, por isso empoderamento gospel, nós vimos no nosso país crentes que fazem as suas reivindicações e que fogem totalmente do que é colocado na Bíblia quanto ao que é ser cristão, ao que é ser um seguidor de Jesus Cristo. Por exemplo, muitos evangélicos pegam Filipenses capítulo 4, versículo 13, quando o apóstolo Paulo, dentro de um contexto específico, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Mas aí, crentes pegam esta palavra, aquele irmãozinho, e fala: não, eu posso comprar meu carro importado, eu posso conquistar aquela terra, inclusive nós vamos arrodear naquele terreno porque é nosso, pela fé, nós determinamos. Entende? Esse empoderamento de tal forma que as pessoas, os crentes, não vão para o contexto do texto. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, ele estava falando: eu posso sofrer, ser humilhado, ser perseguido, ser injuriado, ainda que eu seja humilhado, ainda que eu não tenha pessoas que solidarizam comigo, mas eu posso suportar isso, porque eu estou neste mundo não para servir a homens, não para agradar a homens. Eu sei que, independente disso tudo, o meu olhar está em Cristo. É isso que Paulo estava dizendo. Paulo não está dizendo que ele pode pular de um prédio, que ele pode andar por sobre as águas, que ele pode comprar um carro e que aí Deus vai prover o dinheiro para pagar o carro. Paulo não está falando isso. Paulo está falando: olha, eu aprendi a viver contente toda e em qualquer situação, mesmo sendo humilhado, deixado de lado. Eu aprendi a ser honrado, mas ser também desprezado. Eu aprendi na fartura, mas também na escassez. E tudo isso eu posso continuar firme, sem negar a Jesus, porque a minha caminhada com Jesus não baseia no que Ele faz por mim, no que eu tenho,
Mas a minha caminhada com Jesus, esta graça que veio sobre mim, é uma graça que eu não dependo de estar bem para continuar com Cristo. Por isso, eu posso sofrer e continuar firme. Eu posso ter perdas, mas eu continuarei. Eu posso ser humilhado, mas tudo isso não vai me tirar do meu foco que é Cristo. Temos de olhar no contexto do texto. É igual o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E quando falta? Ele não é o pastor mais? A ideia lá é, o Senhor é o meu pastor e ele me basta. Ainda que eu não tenha na mesa lá, naquele dia o pão, ainda que eu não tenha uma roupa para vestir, ainda que eu seja perseguido, ainda que aconteça um terremoto e a minha casa, que eu comprei com tanta luta, orei, pedi a Deus, e eu e minha esposa trabalhamos, e a casa ruiu, caiu no chão, e eu não tinha seguro, eu vou ficar agora desabrigado. Eu não acredito que Deus vai mandar um anjo me dar uma casa. Mas Deus é o tudo. Ele me basta. E Ele vai me dar saúde, esforço, e eu vou pedir determinação para eu voltar a construir a casa de novo. Então entrou dentro da comunidade chamada evangélica, gospel e desses gospel, uma teologia que não está na Bíblia, que você tem de determinar, que você tem de reivindicar, que crente não adoece, quando adoece é porque está em pecado, e crente adoece porque não teve fé, e essa teologia que esvazia a cruz de Cristo. É isso que eu estou dizendo, empoderamento gospel, empoderamento evangélico. Muitas vezes os pastores, as igrejas reúnem num congresso, e naquele momento ali há todo um ufanismo, e ali eles reúnem e gritam e dizem que vão conquistar, que vão fazer e vai acontecer. E nós estamos esvaziando a cruz de Cristo. Nem tudo aquilo que eu sonho, nem tudo aquilo que eu quero, nem tudo aquilo que eu almejo, eu vou conquistar. E a vida do cristão, do crente verdadeiro, não está baseada nisso aí. De conquistar, de ter as coisas. E quantas vezes eu tenho sonhos, e os sonhos que eu tenho eu não consigo conquistar, por quê? Porque certamente vai depender da minha criação, da vocação que eu tenho, da minha estrutura emocional, da minha questão afetiva. Pode ser que eu sou limitado por alguns bloqueios na caminhada e eu não vou então conquistar aquilo, meus sonhos, e isso não me impede de continuar olhando para Jesus. É isso que eu quero colocar de empoderamento gospel. Os crentes, eles acham que agora eles têm todo o poder. Eles criam um empoderamento que acaba vivendo a vanglória, uma glória vazia. Eu não estou dizendo que não podemos pregar mensagem de autoajuda. Eu não estou dizendo que nós não podemos pregar a mensagem para dizer, olha, vai meu irmão, você consegue, o Senhor está contigo, devemos fazer isso. A principal é a mensagem da cruz. Seguir Jesus é renúncia. Seguir Jesus é de repente ter de abandonar o emprego. Seguir Jesus é de repente você ter de sacrificar família, amigos, eu volto a dizer, oportunidades, porque aquilo que eu tenho como oportunidade, aquilo que eu tenho no meu gueto familiar, de conquistas materiais, sonhos humanos, aquilo tudo esvazia a cruz de Cristo. Entende o que eu estou dizendo? O evangelho que alguns têm seguido é o evangelho da conquista, do triunfo, é o evangelho do empoderamento antibíblico. É o evangelho que traz ao homem a vaidade, o antropocentrismo. Entende? Estamos vivendo dias difíceis no Brasil. Inclusive, vocês viram na época da política, que mau testemunho
pastores, evangélicos deram. Falaram de um Cristo que odeia, que está aí para vingar, para matar. Falaram de um evangelho que persegue, entende? Ou um Cristo que humilha. E de repente, o evangelho que Jesus nos mandou viver é o evangelho que esvazia o meu eu, o meu ego, que me esvazia. É o evangelho que me fala que se o meu inimigo tiver fome, eu devo dar-lhe de comer. Tiver sede, eu devo dar-lhe de beber. Se ele me fizer andar 1 milha, que eu ande com ele 2. O evangelho da cruz é um evangelho que eu serei humilhado, perseguido. É um evangelho, eu volto a repetir, que eu vou ter perdas. Aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue. É o evangelho que Jesus fala que aquele que não deixar pai, mãe, por amor de mim, não é digno de mim. Aquele que quer ganhar a sua perdê-la-á. E aquele que perde a sua vida por amor a mim, ganhá-la-á. Entende? É o evangelho da cruz. É o evangelho que nós seremos humilhados. Este tempo de política no Brasil, quantas pessoas, líderes, crentes, deram mau testemunho, porque eles muitos vivem, o evangelho de um triunfo físico, material. Muitos vivem o evangelho do empoderamento. Nós não temos direitos no reino. Você pode reivindicar os seus direitos sociais como cidadão nessa pátria. E mesmo assim, os direitos que você reivindica, que você busca, pleiteia, se isso está ferindo e dando mau testemunho e até escandalizando o nome de Jesus, que você possa ir para o evangelho, que você possa ir para o reino, porque o evangelho do reino é aquele que eu não tenho direitos, eu não posso reivindicar direitos, é seguir os passos daquele que veio como dono de tudo, aquele que deixou o seu conforto celestial, aquele que no princípio já era e ele é e sempre será, porque ele é Deus, Jesus Cristo. Ele não reivindicou, não usurpou nada. Ele foi até a cruz, foi humilhado, foi levado como um cordeiro para o matadouro. E ele não abriu a boca, ele não reivindicou nada, porque ele sabia que ele veio para cá com um propósito, com uma finalidade que já foi traçado desde antes da fundação do mundo, numa eternidade sem tempo, sem cor, sem dimensão, sem cheiro, sem matéria, sem nada. Este Deus já havia determinado que o seu filho morresse numa cruz. Ele se esvaziou da sua glória e veio a este mundo. E aqui, ele falou que este mundo não era dele. E ele me diz e te diz que este lugar aqui não é nosso. Nós estamos deste mundo, mas nós não somos dele. Por isso, nós temos de parar de querer empoderar. Nós temos de parar de ficar vivendo esse evangelho triunfalista, este ufanismo. O evangelho do Senhor Jesus, ele desvenda os nossos olhos e nos ensina que nosso lugar não é aqui. Deus é tão bom que ainda deixa a gente casar, ter casa, ter carro, ir na praia, ter algumas conquistas. Mas nós não podemos apegar a estas conquistas, que tudo passa e tudo passará. Pense sobre isso, o empoderamento gospel. Vivemos dias e outra coisa, com esses dias nós estamos vendo as igrejas se esvaziando. E para segurar muitas vezes as pessoas da igreja, nós estamos colocando para elas uma mensagem triunfalista, que você consegue, que você é filho do rei, que você pode todas as coisas e tudo você vai conseguir. Isso é mentira. Não iremos conseguir tudo.
nós não iremos, na verdade, ter tudo aquilo que nós queremos. Eu prefiro, muitas vezes, quando pessoas saem da igreja, quando sai por algum problema, por falta de tato meu, aí eu revejo o meu conceito, o meu ministério. Mas quando sai, porque a pessoa, na verdade, pessoas estão querendo uma mensagem para poder agradar, para poder trazer o conforto, para poder coçar o ego delas, a vaidade delas, deixem ir. É aquilo que Jesus disse: e vós também não quereis ir embora? E Pedrão disse: para quem iremos nós? Até mais, que Deus te abençoe.